Amados irmãos, com muita alegria que nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez, mais um dia, uma manhã de domingo aqui juntos para aprendermos a palavra do Senhor. Enquanto os irmãos vão chegando para a nossa aula de hoje, nós vamos dando início. Essa live vai ficar salva, né? Nós vamos compartilhar essa live depois com os irmãos. Os irmãos podem depois assistir essa aula, né? Se não puderem conectar agora ao vivo, poderão assistir depois a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição 7, dia 17 de maio de 2020, e hoje nós vamos falar sobre confiança em tempo de aflição. Um texto muito pertinente, né, ao tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao nosso coração através da sua palavra, e nós iremos aprender um pouquinho mais acerca da sua palavra. O textual dessa lição está no Salmo de número 56, aliás, o Salmo 56 é o Salmo que nós vamos estudar no dia de hoje, no verso 11, que diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. A verdade aplicada diz assim: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Vou repetir: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Os objetivos dessa lição: primeiro, apresentar o contexto histórico do Salmo 56. Segundo, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus. E terceiro, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Os textos de referência são o Salmo 56, como eu já disse, o verso 1, 3 e 4, depois 5, 6 e 8. Diz assim os textos de referência: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Graças a Deus por esses versos maravilhosos que nós acabamos de ler nessa manhã. Nós vamos neste momento fazer uma oração, pedir ao Senhor que venha nos dar a orientação pelo seu Espírito, para que possamos entender a sua palavra e para que possamos ser alimentados por essa palavra que é maravilhosa. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos na tua presença mais um dia, em mais uma manhã, Senhor, de domingo, onde vamos nos debruçar sobre a Tua Palavra, para aprender um pouquinho mais acerca de Ti, Senhor. Pai, através do Teu Espírito Santo, nós queremos pedir que o Senhor venha iluminar a nossa mente e o nosso coração. Aonde houver uma pessoa conectada neste momento, ou que irá assistir essa programação, essa live, ó Deus, em dias futuros, Pai, que eles possam ser alcançados pela Tua Palavra e abençoados, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Deus abençoe. Irmã Marisa já está conosco aqui. Os irmãos que forem chegando, se quiserem fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, os irmãos também têm liberdade, tá bom? Então fiquem à vontade para perguntar e para tirar dúvidas. Na medida do possível, nós vamos estar esclarecendo aos nossos queridos irmãos. Bom, para iniciarmos a aula de hoje, eu queria fazer 2 destaques acerca da verdade aplicada que nós lemos aqui anteriormente. 2 destaques importantes. A verdade aplicada diz: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Olha que interessante. Uma firme confiança no Senhor é o resultado, primeiro, de uma experiência pessoal. Só consegue confiar em Deus quem desfruta de uma experiência pessoal com Ele. Jamais o ser humano conseguirá descansar em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus,
se ele não tiver um relacionamento pessoal com Ele, se ele não tiver uma experiência pessoal com Ele. Você não consegue confiar em Deus simplesmente porque a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu amigo ou o seu pastor teve experiências com Deus. Tem pessoas que vivem das experiências dos outros, mas nunca têm as suas próprias experiências. Então nós devemos buscar em Deus um relacionamento pessoal, íntimo com Ele. Porque as nossas experiências pessoais é que vão nos dar firmeza para confiar em Deus e na Sua palavra. Quando nós olhamos para a nossa vida, pelos momentos que nós passamos, pelas dificuldades que enfrentamos, e vemos os livramentos que Deus nos deu, nós temos a certeza, poxa, se Deus me livrou ali atrás, se naquele momento Deus foi comigo, por que Ele não seria agora? Por que Ele me deixaria agora, se a Sua palavra me garante que Ele estará comigo todos os dias? Então, a experiência pessoal nos dá a segurança, a confiança firme em Jesus. Só que tem um porém, somente a experiência pessoal não nos garante a firme confiança. Por quê? Porque a experiência precisa ser fundamentada na palavra. É isso que a verdade aplicada diz aqui, ó. Uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas têm experiências com Deus, mas as experiências que elas têm fogem completamente da revelação da palavra de Deus. Ou seja, existem experiências que não podem ser compartilhadas, porque elas fogem dos critérios da palavra de Deus. Então, às vezes uma experiência que eu tive não vai servir para outra pessoa, porque foi uma experiência pessoal que eu tive com Deus. E se ela tem alguma coisa que contradiz com a palavra de Deus, essa experiência não pode me trazer benefício de confiança em Deus. Apenas as experiências fundamentadas na palavra de Deus é que me dão garantia, é que me dão confiança no cuidado de Deus sobre a minha vida. Então, veja bem, muitas pessoas têm experiências com Deus e fazem da experiência dela uma doutrina ou uma regra de fé. Só que às vezes a experiência está totalmente contrária à palavra de Deus. E isso é um perigo muito grande. A grande parte das heresias que nós temos, que nós vemos, que nós estudamos hoje, surgiram de pessoas que tiveram experiências com Deus. Ou experiências com algo sobrenatural, não necessariamente com Deus, obviamente. Mas teve uma revelação de um anjo que apareceu, teve um sonho, teve uma visão, e faz dessa experiência uma doutrina que foge completamente da palavra de Deus. Isso é um perigo muito grande. Porque nós podemos criar heresia, podemos criar tropeços para a igreja do Senhor, quando nós fazemos as nossas experiências pessoais, que não são fundamentadas na palavra, uma doutrina ou uma regra de fé para a nossa vida. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. A experiência é importante, porém, a experiência pessoal precisa ser fundamentada na palavra. Pastor Max, como que eu sei? Como que eu vou saber se a experiência pessoal que eu tive com Deus está fundamentada na palavra? Simples, é só você meditar na palavra. É só nós buscarmos entender a palavra. É só nós nos debruçarmos sobre a palavra e ler mais, e buscar conhecimento, e participar das escolas bíblicas dominical, das reuniões de ensino, onde você vai aprendendo, ganhando bagagem, para que as suas experiências, quando acontecer, elas estejam fundamentadas na palavra. E se por acaso você tiver uma experiência que não esteja fundamentada na palavra, você vai conseguir distinguir, dizer assim, não, essa experiência eu não posso usar como regra para a minha vida, porque foi uma experiência que não está fundamentada na palavra. Ou se alguma outra pessoa vier falar para você, olha, eu tive uma experiência com Deus assim, 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 e agora eu faço assim, 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 porque Deus me mandou fazer isso. Aí você diz, mas espera lá, essa experiência dessa pessoa não tem base bíblica, não está fundamentada na palavra, então não serve para mim, não serve para nós. Muito cuidado com isso. Então a experiência pessoal precisa estar fundamentada na palavra. O nosso ponto de partida diz, é preciso confiar em Deus em todo o tempo. Olha que interessante. A experiência pessoal fundamentada na palavra não nos leva a ter uma fé vacilante. O que é uma fé vacilante, pastor? É uma fé que hoje eu acredito e amanhã eu já não acredito mais. Hoje eu estou confiante que Deus vai me dar uma saída, um livramento, uma solução, um alívio para a minha aflição. Mas amanhã eu já não acredito mais. Isso é uma fé vacilante, é uma fé oscilante.
Nós precisamos confiar em Deus em todo o tempo. A verdadeira confiança em Deus se demonstra quando nós não mudamos a confiança de acordo com as circunstâncias. Porque confiar em Deus quando as coisas estão bem encaminhadas é fácil, irmãos. É fácil. Confiar em Deus quando está tudo bem é fácil. E quando as coisas estão ruins? Quando você olha para a situação com os olhos naturais e fala, não tem jeito, eu não tenho saída. Aí que é a hora que você tem que confiar em Deus. Quando as suas expectativas frustram, quando você não vê saída para a sua condição, é aí que você precisa confiar em Deus. Porque Deus vê além da sua condição. E quando você confia em Deus, é como se você se enxergasse com os olhos de Deus. Você está olhando à sua frente como o povo de Israel, ali no meio do deserto, né? Cercado pelas montanhas e na sua frente o mar vermelho. Eles olhavam para frente e viam o mar, não via saída. Mas Deus tinha uma saída programada para eles. Então quando eles clamaram ao Senhor, Deus revelou a eles que existia uma saída mesmo no meio daquela circunstância difícil. E Deus abriu o mar vermelho. E o povo de Israel passou a pés enxutos pelo mar vermelho. Então nós precisamos confiar em Deus em todo o tempo. Principalmente quando as coisas não vão bem. Principalmente quando as coisas não vão bem. É aí que nós devemos demonstrar a nossa confiança em Deus. A introdução da lição diz assim: os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Olha só que interessante. Então, os percalços fazem parte, irmãos. Os percalços fazem parte da vida cristã. Então não adianta você ficar reclamando, murmurando, porque para mim não dá nada certo, parece que Deus não me vê, não me olha. Irmão, todos nós passamos por dificuldade. Está certo que a luta de um às vezes não é a luta de outro. Às vezes a minha dificuldade é diferente da sua dificuldade. Mas todos temos dificuldade. E o próprio Jesus nos alertou acerca disso. Disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo, boa vontade, desprendimento, disposição para confiar em Deus, porque Ele já venceu o mundo. Então nós precisamos demonstrar a nossa confiança. E olha só, o medo não pode nos paralisar. Nós não podemos deixar de confiar em Deus, deixar o medo dominar o nosso coração e aí ficarmos paralisados, porque o medo é paralisante. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Que coisa gloriosa é quando nós confiamos em Deus, né, irmãos? Eu acho muito interessante quando eu converso com algumas pessoas e eu falo, meu Deus, como que essa pessoa ainda está de pé? Como que ela consegue, mesmo em tantas dificuldades, em meio a tantas lutas, ela ainda está de pé, ela ainda está firme, você não a vê reclamando, você não a vê murmurando, só Deus sabe o que ela está passando. Às vezes ela demonstra um sorriso, mas lá dentro do coração está ferido. Porém, irmãos, a confiança é intacta, é inabalável. E sabe o que acontece, irmãos? Todas essas pessoas que confiam em Deus jamais são decepcionadas, jamais são destruídas. A Bíblia diz assim que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, a confiança é imprescindível para a vida do cristão. Então vamos lá, o tópico 1, contexto histórico. No Salmo 56, Davi expressa a sua situação complicada em que se encontrava. O medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor a sua esperança, sua súplica e os seus medos. Embora fosse acostumado a batalhas, Davi estava fugindo de Saul, que planejava matá-lo. Nessa fuga, foi para Gate, cidade natal de Golias. Ele estava cercado, seja por ações de Saul, seja por prováveis ataques dos filisteus, a fim de vingar a morte de Golias. Então, o contexto desse salmo, o Salmo 56, é justamente essa passagem, que está lá em 1 Samuel, capítulo de número capítulo 18, quando Davi está fugindo de Saul, Saul está perseguindo a Davi, querendo levá-lo, querendo matá-lo, querendo destruí-lo, nós vamos ver aqui um pouco mais à frente, e Davi se vê numa situação muito difícil, porque ele é obrigado a fugir para a terra dos filisteus, a cidade de Gate, que era exatamente de onde se originou o gigante Golias.
Todo mundo sabia, tanto o povo de Israel quanto os filisteus, que Davi foi o assassino de Golias, que havia matado o gigante Golias. Então Davi se vê obrigado a fugir justamente para a terra dos seus inimigos. E ele vai para Gate, né, a terra do rei Aques. E quando chega lá, ele percebe que algumas pessoas o reconhecem, o identificam. Esse aí não é Davi, que matou o nosso irmão Golias? E aí ele se sente muito medo. E é quando ele escreve o Salmo 56. Ele expressa a sua esperança, a sua súplica e os seus medos ao Senhor. Meus irmãos, nós vemos muitas pessoas que, ao invés de clamarem a Deus, de contarem para Deus os seus medos, elas contam para outras pessoas que não podem ajudar. Elas expressam as suas dificuldades para outras pessoas que não podem ajudar. Pastor, mas eu não posso ter uma pessoa que pode me aconselhar? Você deve ter alguém para te aconselhar. Porém, o seu maior conselheiro chama-se Espírito Santo. E se você não contar para ele, não declarar para ele os seus medos, embora Deus já saiba, ele não vai agir enquanto você não declarar para ele. Então nós precisamos, com a nossa boca, confessar que precisamos de Deus, expressar os nossos medos. Senhor, olha, eu não estou vendo saída para a minha situação, eu preciso da sua ajuda, da sua intervenção, eu preciso de uma solução. Clamar a Deus. É isso que Davi nos ensina nesse salmo. Ele expressa a Deus a sua esperança, a sua súplica e os seus medos. Ele está cercado, seja pelas ações de Saul, seja pelos prováveis ataques dos filisteus, a fim de vingar a morte de Golias. Era uma situação complicadíssima que Davi estava vivendo. Como que Davi chegou nessa situação? Está lá, tópico 1 e 1. O cântico das mulheres. Após derrotar o gigante Golias, as mulheres de Israel vieram até Saul, cantando. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ao ouvir aquela canção, Saul irou-se e passou a ter inveja de Davi. O espírito maligno apoderou-se dele e ele passou a perseguir Davi. Então a Bíblia diz que quando Davi mata o gigante Golias, Saul chama ele para que ele morasse com ele, ficasse entre as pessoas de cuidado do rei, e Davi começa a empreender batalhas para Saul. O texto diz que Davi saía às batalhas a mando de Saul. O texto diz assim: onde quer que Saul mandasse Davi, Davi ia e se saía bem. Entrava e saía no meio do povo, e o povo respeitava. Afinal de contas, naquele momento ele era o maior herói de Israel. Ele havia matado o maior inimigo, que era Golias. Então Davi começou a sair muito bem no contato com o exército, no contato com as forças armadas de Israel, né? Ele entrava, ele dirigia equipes, ele acompanhava as batalhas e cada vez mais se destacava. A ponto de uma dessas batalhas, quando Davi voltava para a cidade do rei, quando ele entrava na cidade, as mulheres saíam e começaram a cantar essa canção aqui. Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Quando Saul ouviu essa canção, o texto diz que uma inveja, uma ira entrou no coração de Saul. Na verdade, Saul já tinha essa predisposição, né, para a inveja, né, para o medo de perder o trono. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus já havia rejeitado. Ele já estava guiando o povo, reinando sobre o povo, sem a orientação de Deus. Deus já o havia rejeitado. Já havia escolhido Davi para suceder. E quando Saul ouve isso, Saul sabia disso. Saul sabia, porque Saul chega a dizer: eu sei que você será rei e vai assumir o meu trono. Saul chega a dizer para isso para Davi. Mas nesse momento a ira toma conta do coração de Saul, e Saul quer matar Davi. E aí Saul começa a perseguir Davi para tentar matá-lo. Tópico 1 e 2. As ações dos inimigos de Davi. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Este, para escapar, foge e procura abrigo entre os inimigos do povo de Deus. As agressões dos seus inimigos eram sem trégua. Eles eram incansáveis. O Novo Testamento enfatiza as investidas das forças espirituais malignas que tentam destruir aqueles que estão em Cristo. A ênfase não é tanto quanto as pessoas, mas o Espírito que influencia as pessoas. Então Davi se sentiu nesse momento da sua vida extremamente pressionado, extremamente afligido. Olha, presta atenção, irmãos, às vezes a gente não analisa, né, a profundidade do texto. De uma hora para outra, de um dia para o outro, de um dia para a noite, Davi, que era o maior herói de Israel,
né? O homem que havia matado o maior inimigo de Israel da época, que foi o gigante Golias, do povo, o maior inimigo de Israel, que eram os filisteus. Havia destruído, derrotado o povo filisteu. Agora, da noite para o dia, passa a ser o maior inimigo da nação, porque o rei Saul colocou todas as forças armadas de Israel para caçar Davi, como se Davi fosse um bandido, um fugitivo da justiça de Israel. Olha que situação difícil. O homem que era o herói, que era aclamado pelo povo, pelas mulheres, agora Saul muda a opinião pública do povo, né, para convencer o povo que Davi era uma ameaça e não era um herói. E coloca todas as forças armadas, o exército inteiro, para perseguir Davi, para tentar matar Davi. Então olha que situação difícil que Davi viveu, né? Como se não bastasse as investidas de Saul, ele também tinha que tomar cuidado, porque os filisteus o continuavam odiando, porque ele havia matado Golias. Então o Novo Testamento também enfatiza essas investidas espirituais. No Novo Testamento não se fala tanto em pessoas, mas sim no espírito maligno que influencia as pessoas para nos atacar. Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas nos lugares celestiais, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta, irmãos, não é contra pessoas. Às vezes a gente vê as pessoas brigando entre si, né? Às vezes até crentes brigando entre si, se degladiando, quando na verdade quem está atuando nessa situação é o inimigo da nossa alma, é o nosso adversário. Ele usa pessoas, ele influencia pessoas para tentar nos desestabilizar. Então às vezes, irmão, lá no seu trabalho, Satanás usa de uma pessoa que não tem ali uma comunhão com Deus, uma pessoa que não conhece a Deus. Ele usa ela para poder afligir você, para tirar a sua paz, para te perseguir, para te afrontar, para falar mal de você, para te caluniar. Então, na verdade, irmãos, não é a pessoa. Você não pode brigar com a pessoa, não. Você precisa orar, clamar a Deus, porque é um espírito que usa essa pessoa para te afligir. Então, tome muito cuidado. Não direcione os seus ataques, a sua revolta para pessoas, porque às vezes a pessoa ela só está sendo um instrumento de Satanás, apenas um instrumento do diabo. Lembra daquele episódio em que Jesus estava com os seus discípulos e Jesus pergunta para os seus discípulos: o que dizem ser o filho do homem? E aí os seus discípulos dizem para ele: uns falam que o Senhor é um profeta, o grande profeta Elias, uns falam que o Senhor é Moisés ou algum outro profeta. E Jesus diz assim: e vocês? O que vocês dizem? O que vocês acham que eu sou? E aí ele diz que o Espírito Santo revela para Pedro, e Pedro expressa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Poucos versículos à frente, Jesus diz assim: é necessário que eu vá para Jerusalém, seja entregue nas mãos dos meus inimigos e seja morto. Na mesma hora, Pedro é usado para dizer assim: Senhor, tem pena de ti mesmo. O Senhor não pode estar falando isso aí, que o Senhor vai morrer, que o Senhor vai se entregar. Não pode falar uma coisa dessa, Senhor, tem pena de ti mesmo. E na mesma hora, Jesus repreende a Pedro e diz assim: arreda de mim, Satanás. Ou seja, Jesus percebeu que aquela palavra que Pedro disse não era de Pedro, era o espírito demoníaco que estava usando Pedro, influenciando Pedro para falar aquilo, para tentar desestabilizar, desestruturar ou fazer com que Jesus desanimasse do seu propósito. Então, às vezes, irmãos, nós precisamos ter discernimento. Às vezes as pessoas vêm contra nós e elas são apenas meros instrumentos de Satanás. E quando você ataca a pessoa, você não está ajudando ela a sair das garras de Satanás, você está prejudicando mais ela. Então, quando você for afrontado, afligido, às vezes até dentro do meio cristão, nós sofremos isso, né? Alguém se levanta contra nós porque não entende o nosso jeito, não percebe como, acha que o nosso jeito é errado de fazer, de falar, e se levanta contra nós. Né? E aí a gente quer atacar, quer revidar, quer descontar, né? Essa nossa índole humana, nosso desejo de vingança, quando na verdade, irmãos, nós devemos entregar nas mãos do Senhor. Davi era tão sábio, Davi era tinha uma intimidade com Deus tão profunda, que ele teve a oportunidade de matar Saul. Por 2 vezes Davi esteve com a lâmina da sua espada na garganta de Saul, e ele não matou Saul. E quando alguém diz assim: por que a gente já não mata Saul, já resolve o problema? Saul está te perseguindo. Diz assim: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Olha que percepção
que discernimento que Davi tinha. Apesar de ter sido rejeitado por Deus, Saul ainda era ungido do Senhor. E Davi não ousou matá-lo. Davi disse, eu tocar no justiça de jeito nenhum. Davi chegou a cortar o manto de Saul, cortar a cinta que prendia o manto de Saul. E quando Saul acordou, Saul estava dormindo, obviamente, quando ele acordou, Davi lá do cima do monte disse para ele assim, essa sua veste foi eu que cortei, viu? Ou seja, se eu tivesse te matado, eu tinha te matado. E mesmo assim, Saul continuou perseguindo Davi, mas Davi não tocou, não levantou a sua mão para matar o rei Saul, tendo em vista que Saul era um ungido do Senhor. Então, as ações dos inimigos de Davi foram exatamente essas. 1.3, uma guerra inglória. A guerra arquitetada por Saul contra Davi era inglória, uma verdadeira caça à pulga, como bem escreve o próprio Davi em 1 Samuel 24:14. Saul organizou todo o seu aparato, seu exército com mais de 3.000 soldados, para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas. Muitas vezes, presta atenção nisso, muitas vezes estamos em conflitos por pequenos problemas, tornando-os grandes. Gastamos tempo, recursos, a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais em decorrência de assuntos irrisórios, ou seja, assuntos que não têm valor nenhum, que não contribuem para o nosso caráter. Um simples olhar diferente pode instaurar uma guerra. Uma pequena canção pode instaurar uma ira. Aumentamos o tamanho dos gigantes, mas não valorizamos os cachos de uva. Uma referência, aos espias, quando foram espiar a terra de Canaã, e os 12 espias que foram, 10 deles olharam para o tamanho do gigante. Nossa, os gigantes são grandes, e não olharam para o tamanho dos frutos, o cacho de uvas, que era enorme, não olharam para as bênçãos, olharam só para as dificuldades. E às vezes, irmãos, nós também somos assim. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações assim. Nós, por pouca coisa, por conflitos pequenos, nós fizemos, como se diz, uma tempestade no copo d'água. Às vezes, irmãos, não precisamos nos meter em situações que às vezes nós entramos, às vezes por falta de sabedoria, às vezes por falta de vigilância, nós acabamos atraindo uma situação ruim para a nossa vida que não precisava. Saul inventou uma guerra inútil, dispôs do seu exército, irmãos, dispondo recursos, dispondo tempo do seu exército para caçar Davi, que não era inimigo de Israel, que era o herói em Israel, tudo por causa da sua inveja, da sua ira. Então, irmãos, muitas das vezes eu e você somos assim também. Nós somos assim também, agimos dessa mesma forma, usamos os recursos que temos, ao invés de usar para glorificar a Deus ou para investir no reino de Deus, usamos para prejudicar outra pessoa, para descontar, para se vingar, para criar situações que não dizem respeito. Hoje, o escritor citou aqui, hoje as redes sociais têm se tornado um campo de batalha, e você vê crentes, cristãos, se degladiando entre si. Um faz uma postagem lá, meu Deus, o outro já vem, já faz uma postagem contrária, e fica aquela confusão, e o povo do mundo, e as pessoas olhando para aquilo, dizendo assim, meu Deus, mas isso aí são os crentes? É assim que os crentes fazem? Então olha que perigo que nós corremos, irmãos. Nós precisamos vigiar. Lógico que nós devemos ter o nosso posicionamento, precisamos ter o nosso posicionamento, mas às vezes, irmãos, nós perdemos tempo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Perdemos tempo com situações que não vão gerar nenhum benefício para o reino. Pelo contrário, só vai prejudicar o reino. Então precisamos ter cuidado. As guerras que nós lutamos precisam ser guerras que tragam benefício. Qual é a guerra? Nossa guerra, Paulo já disse, vou repetir, nossa guerra, nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas, dos lugares celestiais. Então essa deve ser a nossa guerra. Vemos problemas em tudo, mas não vemos o agir de Deus. Já viu pessoas assim, irmãos? Que eles veem problema em tudo, Tudo vai dar errado, nada vai dar certo, tudo não era para ser assim, era para ser assado, só vê problema em tudo, e em nada ele vê o agir de Deus. Ele não vê que ele está respirando, e isso é o agir de Deus. Ele não vê que ele está com saúde, e isso é o agir de Deus. Ele não vê que ele está empregado, trabalhando, e isso é o agir de Deus. Ele não vê que ele está passando por luta, e isso também é o agir de Deus na vida dele.
Então, irmãos, não veja só o problema, procure ver a mão de Deus operando na sua vida. Eu vi uma frase há um tempo atrás, eu sempre costumo relembrá-la e meditar sobre ela, que às vezes Deus usa a situação que nós estamos para trabalhar em nós. Às vezes é uma situação difícil, mas Deus está usando essa situação para mudar o nosso caráter, para trabalhar em nós. Então nós precisamos submeter a situação que Deus está nos permitindo passar, né? A luta, a provação, sempre o que for, para que nós sejamos abençoados por Ele. Amém? Deus abençoe nossos queridos irmãos que estão conosco aqui, ao vivo. Pastor Daniel Meloto, meu amigo, Deus abençoe, querido, fica com Deus. Irmã Marilene, Deus abençoe. Irmã Rosângela Graciano, Deus abençoe. Paz do Senhor para todos. Irmã Marcele, paz do Senhor, Deus abençoe. Irmã Cristiane, Deus abençoe a irmã. Em nome de todos os irmãos que estão conosco aqui acompanhando ao vivo, que Deus abençoe a vida de vocês. Se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, os irmãos têm liberdade. Vamos lá. 2. A oração de Davi. 2. Estamos na página 48 da revista. A oração de Davi. É interessante observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus, diante das circunstâncias que estava enfrentando. Ao observarmos a oração de Davi, poderemos extrair diversas lições a serem seguidas. Primeiro, pedido de misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejavam contra ele diariamente. A plena consciência do poder dos seus inimigos, ou seja, há de existir, plena consciência do poder dos seus inimigos. O gigante agora era forte, voraz e persistente. A luta contra Golias e as feras enfrentadas no campo eram ínfimas, ou seja, pequeninas, insignificantes em relação à perseguição arquitetada por Saul e seu exército e aos riscos encontrados quando se refugiou em Gate e esteve na presença do rei Aques. Em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus, o qual também é chamado de Pai das Misericórdias. Misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus presente na Bíblia. Junto ao trono da graça, alcançamos misericórdia. Então, a oração de Davi, aqui no Salmo 56, ele clama por misericórdia. Tem piedade de mim, ó Deus, porquanto há pessoas que me afligem. Salmo 56, verso 1. E eles me atacam e me oprimem sem trégua. Então, Davi expressa o seu pedido de misericórdia a Deus. A palavra misericórdia é uma palavra de origem latina, que deriva-se de duas palavras, no grego misere e cordes. Misere quer dizer, significa piedade, significa apiedar-se, sentir a dor do outro, sentir a miséria do outro. E cordes fala de coração. Então é sentir no coração a tristeza do outro, a dor do outro, a dificuldade do outro. Isso se chama misericórdia. Então, quando Davi está pedindo por misericórdia a Deus, ele está dizendo: Senhor, sinta o que eu estou sentindo, veja o que eu estou passando. Esse era o pedido de Davi. E Deus sabia o que Davi estava passando, porque a Bíblia diz que Deus é o Pai das misericórdias. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Cada dia que nós levantamos de manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. O texto sagrado diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que nós ainda estamos vivos, ainda estamos em pé? Não é porque somos bons, porque somos melhores que os outros, não. É porque a misericórdia do Senhor nos sustém. Então Davi clama pela misericórdia. Eu vou ler um texto aqui na revista do professor, é um comentário do dicionário bíblico Wycliffe, diz assim: no Antigo Testamento, o termo misericórdia representa duas raízes distintas. Rein, que pode significar maciez, o ventre referindo-se, portanto, à compaixão materna. Essa palavra, no Antigo Testamento, podia significar a maciez, o ventre referindo-se à compaixão materna, entranhas, e hesed, que significa força permanente, ou mútua obrigação ou solidariedade das partes relacionadas. Portanto, significava lealdade. A primeira forma expressa a bondade de Deus, particularmente em relação àqueles que estão em dificuldade, que é a primeira parte da compaixão materna. A segunda expressa a fidelidade do Senhor, ou os laços pelos quais pertencemos ou fazemos parte do grupo dos filhos de Deus. Davi necessitava da proteção do Senhor, precisava ser abraçado pelo Pai, pois estava vivendo em um momento muito difícil em sua vida.
Então, meu irmão, minha irmã, é por isso que às vezes a gente diz que precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Quando estamos em dificuldade, Deus sabe o que nós estamos passando, mas Ele quer ouvir da nossa boca o nosso pedido por sua misericórdia. Quando você pede por misericórdia ao Pai das misericórdias, aquele que tem na sua essência a misericórdia, Deus é tão misericordioso que Ele enviou o seu Filho ao mundo para sentir exatamente o que o ser humano sentia, para provar exatamente quais eram as dores do ser humano, para remir o ser humano, para redimir o ser humano. Isso é um ato da misericórdia de Deus. Alguém já disse que a palavra graça é nós ganharmos o que não merecíamos, e a palavra misericórdia é nós ganharmos exatamente o que não merecíamos. Merecíamos a morte, mas a misericórdia de Deus nos trouxe vida. E a graça é o nosso favor imerecido. É o que nós não merecíamos ganhar e nós ganhamos. Então, isso é maravilhoso, isso é profundo para o nosso coração. 2.2. Levas em conta a minha peregrinação. Davi também expressa clamando por socorro. Para escapar da morte, precisou percorrer um caminho. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas. O salmista expressa que tem certeza que Deus sabe da sua aflição e dificuldades, assim como no seu contínuo cuidado. Interessante essas expressões. Contraste, contaste, põe no odre, estão no teu livro. Indica não apenas o conhecimento de Deus, mas a sua atenção favorável. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Quando Jesus esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelos sofrimentos das pessoas. Olha só, então, Davi pede que Deus leve em conta a sua peregrinação. Ou seja, Davi está dizendo: Senhor, dá uma olhada para a minha vida, veja o que eu estou passando, veja onde eu vim parar. Olha, eu saí da minha terra natal, saí do meio do meu povo, para vir parar aqui na terra dos filisteus, no meio do povo filisteu, que são inimigos do Senhor. Olha que situação que eu estou. Então Davi expressa o seu pedido de socorro, pedindo a Deus que veja, que olhe para ele. E olha só, essa peregrinação de Davi foi marcada por lágrimas. Quantas das vezes, irmãos, a nossa peregrinação aqui na terra também é marcada por lágrimas, Muitas das vezes nós estamos em tão grande aflição que nós não temos nem palavras para falar com Deus. Eu não sei se você já passou por momentos assim, mas eu já passei por alguns momentos assim, em que nós ajoelhamos para orar, para falar com Deus, mas a angústia é tão grande, a aflição é tão grande, que não sai palavras da nossa boca, apenas um gemido, apenas as lágrimas que molham o nosso rosto. E às vezes, irmãos, essas são as melhores orações. Muitas das vezes as pessoas vão orar e expressam muitas palavras. Às vezes oram alto, às vezes querem demonstrar para todo mundo que oram, mas na verdade, irmãos, às vezes a oração não é sincera. E às vezes uma oração sem palavra, às vezes só um gemido, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós junto ao Pai. Ou seja, ele transforma o nosso gemido em oração. E ele sabe exatamente o que a gente precisa. Paulo diz assim que nós não sabemos pedir como devemos. Então o Espírito Santo, está em Romanos, o Espírito Santo ele intercede por nós junto a Deus. A gente pede errado, ora errado, faz tudo errado. Mas o Espírito Santo, ele conhece a nossa necessidade e ele intercede por nós. Então, irmãos, as melhores orações são aquelas que são banhadas ou regadas com as nossas lágrimas. Às vezes, irmãos, na hora da aflição, na hora da angústia, talvez você esteja me ouvindo, me assistindo agora nessa manhã, esteja passando por um momento como esse. Um momento de aflição, um momento de angústia, em que você olha para os lados e não tem ninguém para te ajudar. Tenha certeza, Deus está com você, Ele está conosco e Ele está vendo as suas lágrimas. Davi diz isso, Senhor, porventura o Senhor não tem contado as minhas lágrimas? Elas não estão diante do Senhor? Veja bem, Davi está dizendo que as suas lágrimas testificavam dele diante de Deus. Era como se as suas lágrimas fossem orações, como se o anjo tivesse colhido as suas lágrimas em uma taça. Um exemplo, tivesse colhido as suas orações em uma taça e levadas diante de Deus e dito assim: Deus, a oração do meu servo Davi, está aqui, do teu servo Davi, está aqui, as orações dele. Então as nossas lágrimas são as mais belas orações que Deus deseja ouvir. Então clame com fé, clame com confiança. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Quando Jesus esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. Nós pregamos aqui no último domingo passado, à noite, sobre o episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim. E naquela passagem, Jesus, o evangelista Lucas, diz que Jesus teve íntima compaixão por aquela mulher. Ou seja,
ele sentiu exatamente a dor que ela estava sentindo. Ele conseguiu enxergar exatamente o que aquela mulher estava passando. E ele se predispôs a ajudar aquela mulher, a tirar aquele sofrimento dela, ressuscitando assim o seu filho. Então Deus não está alheio ao nosso sofrimento, irmãos. Por mais que às vezes pareça que Deus não está nos respondendo, que Deus não está nos vendo, Ele está se nos vendo. E a provação e a aflição é simplesmente um trabalhar de Deus em nós. Ele está trabalhando em nós, Ele está amadurecendo a nossa fé, amadurecendo a nossa vida espiritual, e Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar. Eu acho interessante que aquele exemplo, né, da águia, alguns estudiosos dizem que a águia, quando ela tem os seus filhotes lá no alto da montanha, que ela sempre coloca o seu ninho bem no alto da montanha, e quando os filhotes começam a crescer, eles não querem sair do ninho, né? Eles ficam confortáveis no jacas no ninho, eles não querem sair do ninho. Eles querem ficar ali porque a mamãe traz comidinha para eles na boca. Só que chega uma hora que a mãe precisa colocar os filhos para fora. Eles precisam aprender a voar, precisam aprender a se virar. Então, só que o ninho é tão gostoso, é tão confortável, tão quentinho, que eles não querem sair. Sabe o que a mãe faz? A mãe puxa a base do ninho, que às vezes é de pele, às vezes é de pele de animal, às vezes é de folhagem, arranca aquele lugar confortável e enxota os filhotes, bota o penhasco e deixa eles cair. E eles vão caindo, irmão. Imagina a agonia dos filhotinhos caindo, sem saber voar. Tenta bater a asa, não voa, não consegue voar. Só que a mãe fica lá se olhando o filhote caindo. Ela não vai deixar o filhote morrer, mas ela fica olhando até no último minuto. Quando ela percebe que o filhote não vai conseguir voar, ela dá um voo rasante e passa por baixo do filhote e apara o filhote em cima dela e leva de novo lá para as alturas de novo. É assim que Deus faz com a gente, irmãos. Às vezes Ele quer nos colocar no vento para a gente poder ter força para caminhar, né? Crescer espiritualmente, se fortalecer e não ficar com esse crente mimimi, que só depende dos outros, que só quer receber dos outros. Ele nunca abençoou ninguém, só quer ser abençoado. Ele quer que a igreja abençoe ele, que o pastor abençoe ele, que Deus abençoe ele, mas ele não abençoa ninguém, ele não ajuda ninguém, não é bênção na vida de ninguém. Então, meu irmão, é hora de nós pararmos de querer bênção e ser bênção na vida das pessoas, né? A nossa palavra ser uma bênção, o nosso testemunho ser uma bênção, as nossas ações serem uma bênção na vida de outra pessoa. E às vezes, meu Deus faz isso pra gente, joga a gente lá de cima, mas Ele não vai deixar a gente cair. No momento certo, Ele passa por baixo de nós e nos apaga sobre as suas asas e nós vamos subir novamente. E aí a gente vai aprendendo, né, a confiar, a descansar no Senhor e a ter a convicção de que Ele está presente nos nossos dias de maior angústia. 2.3, faça a tua justiça. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Davi estava enfrentando tal situação em decorrência de ter exercido o seu chamado. Ou seja, Davi chegou nessa situação porque justamente ele fez o que era a vontade de Deus, né? Ele foi lá ganhar o povo da Golias, ele foi lá ajudou o povo de Israel a vencer as batalhas, e justamente por cumprir o seu chamado, Davi estava sendo perseguido. Não praticara qualquer ato para dar ensejo à fúria de Saul. Não tinha feito nada errado, né? Este, por sua vez, irou-se apenas por estar contaminado pela inveja. Nada justificava a fúria dele. Agora, Davi pede a justiça de Deus. É preciso ler os textos que expressam pedidos de justiça nos Salmos, sem deixar de considerar o ensino e a orientação do Novo Testamento. Derek Kidner afirma: o Novo Testamento, nas suas citações e ecos do Saltério a respeito desse tema, às vezes fala com menos severidade do que a sua fonte, e às vezes com mais, mas nunca com mero rancor pessoal. O Novo Testamento, portanto, longe de reduzir ao mínimo o papel do julgamento, aumenta a sua gravidade ao mesmo tempo em que remove da esfera da represália particular. Olha só, o texto do professor diz assim: porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. É preciso entender que Deus não está a serviço dos nossos desvaneios. É verdade que os constantes ataques podem nos causar ira, amargura, mas é necessário descansar no Senhor, deixando que Ele exerça a sua justiça. A justiça de Deus separa o falso do verdadeiro, o joio do trigo, as boas obras das más obras. Então, no Antigo Testamento, irmãos, nós vemos muito essa questão de vingança humana, né? Porque a época era o tempo da lei, era a dispensação da lei, né? Então, a própria lei dizia que era olho por olho e dente por dente. Então, nós vemos constantemente os homens de Deus clamando por justiça. Mas não era a vingança pessoal, era a justiça de Deus. Ou seja, todos os atos humanos que vão contra a vontade de Deus são julgados por Deus. Então Davi não clama por vingança, ele clama pela justiça de Deus. Ele diz: Senhor,
faz justiça ao meu favor. Então, esse pessoa que diz assim, mas no Antigo Testamento as pessoas que eram os homens de Deus se vingavam. Não, na verdade a justiça de Deus era cumprida, quando eles clamavam pela justiça de Deus. Então, praticou o mal, fez a maldade, a justiça de Deus vai chegar até ele. Nos nossos dias não é diferente. Apesar de estarmos vivendo na dispensação da graça, né, tem pessoas que abusam da graça, né? Não, porque Deus é amor, Deus não vai julgar. Engano seu. Deus continua sendo... Deixa esse parou aí, já que você falou. Aqui continua, pastor. Está continuando aí? Parou só aqui. Deus continua sendo, perdão, teve uma pequena paradinha aqui. Deus continua sendo o mesmo Deus, justo, fiel, e Ele julga conforme a sua sabedoria. Então, não adianta, irmãos, o homem querer passar o pano, né? Como a gente diz, passar o pano. Não, mas se Deus não vai fazer, não vai lançar a gente no inferno. Se nós não cumprirmos a justiça de Deus, nós seremos alvo dela, seremos alvo da justiça de Deus. Então Davi, ele diz assim, Senhor, os meus inimigos vão prevalecer até quando? Até quando eu vou olhar, Senhor, e ver os meus inimigos prevalecendo contra mim? Então Davi faz esse pedido, né? Expressa o seu desejo pela justiça de Deus. E agora Davi pede a justiça de Deus. É preciso ler os textos que expressam pedidos de justiça no Salmo, sem deixar de desconsiderar as orientações do Novo Testamento. Olha só, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, ou seja, a vingança do homem não é a justiça de Deus. Quando você comete um ato por vingança, dizendo assim, não, mas ela fez uma coisa errada contra mim, então eu estou exercendo a justiça de Deus, de maneira nenhuma. A ira do homem não exerce a justiça de Deus, de forma alguma. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, para que não deixemos a ira tomar conta do nosso coração e criar em nosso coração uma raiz de amargura. E por causa, irmãos, dos nossos deleites, né, os escritores aqui, dos devaneios nossos, né, achar que Deus usa o seu poder em favor dos nossos desvaneios, né, do nosso desejo de vingança, desejo de retratar o que alguém fez contra nós. Jamais, irmãos, jamais. Deus não vai usar o seu poder simplesmente porque nós estamos revoltados com alguma situação e queremos justiça, simplesmente por causa do nosso ego, do nosso orgulho. Jamais, Deus não vai fazer isso. Mas Deus vai fazer a sua justiça. Então qual deve ser a nossa oração? Senhor, faça a sua justiça, seja justo, use justiça em meu favor. O Senhor tem contemplado que algumas pessoas têm me atacado. Eu não posso revidar, eu não posso ir contra elas, porque são usadas pelo meu adversário. Mas o Senhor pode usar justiça contra mim, contra essas pessoas. Então, clamar por justiça é a nossa melhor saída, né? Vamos lá então. 3. Confiança em tempo de crise. Ao escrever este salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar o joelho diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do agir de Deus. A experiência de Davi alimenta a nossa confiança no Senhor. Louvor à palavra de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos, que Davi fala aqui. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra. O termo é sinônimo de gloriar-se na sua palavra, ou na palavra do Senhor. Por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor no cumprimento das suas promessas. Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos dos seus inimigos para matá-lo. Do outro, as promessas de Deus. Era preciso fazer uma escolha: entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. Davi prefere dar valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. É preciso conhecer e dar valor à palavra de Deus. Olha que interessante, irmãos. Davi, ele diz aqui, em Deus louvarei a sua palavra. Olha que interessante. Davi, ele tinha a confiança na palavra, nas promessas de Deus. Então, Davi estava num paradoxo, em uma situação difícil. De um lado, os seus inimigos querendo o destruir. Do outro lado, chama Paulo, e do outro lado, as promessas de Deus. Então Davi podia fazer uma escolha. E qual era a escolha que Davi podia fazer? Ele poderia se entregar à desesperança. Quer saber? Não estou vendo saída para a minha vida.
Olha que situação difícil eu estou vivendo, não tenho para onde correr. Mas Davi, ao invés de se entregar à desesperança, Davi prefere confiar na palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é imutável, ela é infalível. Tudo que Jesus prometer ou promete, ele cumpre. Nenhuma das suas palavras volta vazia. Então você precisa crer nisso, nós precisamos confiar nisso. Quando estivermos como Davi, em uma situação onde de um lado os nossos inimigos nos afligem, a situação nos aflige, as dificuldades nos oprimem, e do outro lado olharmos e vemos as promessas de Deus, irmão, não tenha dúvida, opte pelas promessas. Não fique olhando para o problema, olhe para as promessas. Eu preguei uns dias atrás aqui sobre isso, né? Não olhe para as provações, olhe para as promessas. Quando nós colocamos os olhos na aprovação, nós esquecemos da promessa. Esquecemos do que Deus nos prometeu, irmãos. Ele prometeu que estaria conosco. Quando você olha para a dificuldade, você fala, eu estou sozinho. Você não está. Olhe para a promessa. Qual é a promessa? Estarei convosco todos os dias. Então, meus irmãos, quando tiver que fazer a escolha entre duas coisas, entre a aprovação e a promessa, fique com a promessa. Fique com a palavra. Confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus, irmãos. Nós vemos uma geração em que as pessoas leem a Bíblia, mas não confiam mais nela. Elas leem o texto e o texto fala, não temas, estou contigo, mas elas não conseguem enxergar que é o próprio Deus falando com elas. Então, irmãos, que nós estejamos essa confiança, essa convicção em Deus. Na hora da escolha entre as dificuldades e a promessa, fique com a promessa. Escolha entre provação e promessa, escolha a promessa. A promessa é maior, a promessa é melhor. A aprovação vai passar, mas o que Deus prometeu, a Bíblia diz assim, que nenhuma das suas palavras deixarão de se cumprir. Todas as suas palavras se cumprirão. Todas as suas promessas se cumprirão. Então nós precisamos crer e confiar nas promessas do nosso Deus. Olha só, Champlin, ele faz um comentário aqui, está na revista do professor. Está em pauta a palavra falada ou escrita de Deus, a palavra no coração, a mensagem e a promessa de Deus que dão aos homens a certeza e uma razão para continuarem confiando, mesmo em circunstâncias difíceis. Os hebreus tinham tremendo receio da morte prematura, mas a palavra de Deus expressa na lei garantia, vida longa para aqueles que obedecessem os seus mandamentos. Então, meus irmãos, aqueles que obedecem a palavra de Deus, que amam a palavra de Deus, que tem prazer, como o salmista mesmo diz, na lei do Senhor, né? E nela medita de dia e de noite. Essas pessoas, quando se deparam com a dificuldade, como Davi se deparou, onde seus inimigos o oprimiam, o afligiam, eles preferem confiar na promessa de Deus. Nós estamos vivendo em um momento em que o mundo todo está em caos, né? Politicamente, economicamente e sanitariamente. Porém, irmãos, os que confiam no Senhor não olham para as dificuldades, não olham para os problemas, não deixam o medo dominar. Eles simplesmente olham para as promessas de Deus para a sua vida. Então, nesse momento que nós vivemos essa turbulência tão grande no mundo, nós precisamos colocar a nossa confiança exclusivamente em Deus. Confiar em Deus. E confiar em Deus, irmãos, é você parar de fazer as coisas por conta própria. Tem gente que fala assim, Senhor, eu vou confiar no Senhor, está aqui o meu problema é essa caneta, está aqui o meu problema, é na mão do Senhor. Aí você vai lá e coloca na mão do Senhor. Aí você fica olhando para o problema. Será que Deus vai resolver? Será que vai demorar? Será que essa semana ele resolve? Será que vai fazer? Quer saber? Eu vou tentar resolver. Aí você vai, tira o problema da mão de Deus e quer resolver. Irmão, assim isso não é confiar em Deus. Isso não é confiar em Deus. Confiar em Deus é colocar o problema na mão dele, a dificuldade na mão dele, o sofrimento na mão dele. Dizer, Senhor, está em suas mãos. O que o Senhor fizer, está feito. Eu confio no Senhor. E esquecer disso. Isso é confiança em Deus. Isso é você não se afligir pelo problema. Então, meus irmãos, nós temos esse privilégio de poder confiar no nosso Deus e saber que o nosso Deus tem cuidado de nós. Olha só, 2. O medo não prevalece diante da confiança. Você quer extinguir o medo? Quer mandar fora o medo? Quer expulsar o medo? É só você demonstrar confiança em Deus. O medo não compactua com a confiança. Ou você confia ou você tem medo. Ou você tem medo ou você confia. Então quando você confia, o medo some. Agora, se você não confiar, o medo domina a sua vida. Então veja só, o salmista declara, no dia em que temer, ou seja, no dia que tiver medo, hei de confiar em ti. Olha que coisa interessante. O salmista sabia que ele teria medo. Nós temos medo mesmo, irmão. Quem de nós não temos medo? Quem pode bater para ele dizer assim, eu não tenho medo de nada? Todos nós temos medo, irmão. E não é problema ter medo. Não é ruim ter medo. O problema é deixar o medo dominar você.
E esse é o grande problema, quando o medo domina as nossas ações. Mas a Bíblia diz assim, o dia em que eu temer, ou seja, o dia que o medo vier contra mim, querer me dominar, eu hei de confiar em ti. Essa é a declaração do salmista. Há um paradoxo, temor versus confiança. Há uma relação dinâmica entre medo e a confiança. Sinto medo e por isso preciso reagir. Porém, de que forma? A reação poderia ser a de Elias, por exemplo, que se escondeu na caverna, com medo. Poderia retroceder, como fizeram os israelitas quando ouviram acerca dos gigantes que habitavam em Canaã. Porém, o salmista, ao deparar-se com essa situação, sobrepôs por meio da confiança em Deus. O medo faz parte do ser humano. Temos medo do futuro, do desemprego, das doenças, da violência, de enfrentarmos nossos projetos, de assumir o nosso chamado. O medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo. Em vários momentos Jesus disse para que não tivéssemos medo. Então, meus irmãos, o medo está inerente ao ser humano, ou seja, todo ser humano tem medo. O escritor diz aqui, nós temos medo da violência, do futuro, do desemprego, de nossos projetos, de assumir o nosso chamado. Tudo isso gera medo, gera insegurança em nós. Porém, quando nós confiamos exclusivamente em Deus, nós não deixamos o medo nos dominar. E esse deve ser o nosso alvo, a nossa meta, não deixar que o medo domine a nossa vida. Então você que está aí me assistindo hoje, você que está aí acompanhando, essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Você que tem vivido dias de medo, dias de insegurança, que nós temos vivido no nosso país e no mundo ultimamente. Essa lição foi muito pertinente, veio muito a calhar com o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos, irmãos, demonstrar a confiança em Deus. E é interessante que o mundo está olhando para nós. Sabe o seu vizinho, o seu parente, que você falava de Jesus para ele, que você falava, não, você precisa confiar em Deus. Agora ele está olhando para você e vendo você morrendo de medo. E sabe o que ele fala? Ele fala assim, mas poxa vida, mas cadê aquele crente que era tão confiante? Cadê aquele crente que não tinha medo de nada e agora está com medo? Então, meu irmão, não deixe que o medo domine a sua vida. Medo é diferente da precaução, tá, irmãos? Não estou aqui dizendo que os irmãos não devem se precaver, tomar cuidado, nada disso. Estou falando do medo interior. Porque tem pessoa que está extremamente desesperada. O medo está dominando a vida dela. Ela não consegue mais dormir com medo, não consegue mais sair de casa com medo, não consegue mais fazer nada com medo. Então, irmão, não deixe o medo dominar você. Tenha confiança em Deus. O mesmo Deus que te guardou antes da pandemia vai te guardar na pandemia e vai te guardar depois da pandemia. Porque a pandemia vai passar. É só um momento, é só um período. Vai passar e a sua casa vai estar guardada, protegida, em nome de Jesus. Nenhum mal vai chegar à sua tenda. Você está guardado porque Deus é quem guarda a sua casa, a sua família. Confie em Deus e declare a sua confiança em Deus. Não tenha medo de dizer. Eu vejo pessoas perdendo tempo nas redes sociais falando tanta baboseira, tanta coisa que não presta, não edifica em nada. Por que você não demonstra a sua confiança em Deus nas redes sociais? Diga lá nas redes sociais que você confia em Deus, faz um vídeo, manda um áudio, escreve alguma coisa que demonstra a sua confiança em Deus, ao invés de ficar propagando notícia ruim, que morreu não sei quanto, que não sei quanto foi infectado. Irmão, propague coisa boa. Nós vimos a mídia, a imprensa, no nosso país, só propaga as coisas ruins. Só as mortes, as pessoas foram curadas, ninguém fala. Milhares de pessoas foram curadas pelo coronavírus, ninguém fala, mas fala todo dia das mortes. Que aumentou para 10, para 11, para 15 e vai falando. Por quê? A intenção é gerar medo. A intenção é gerar medo nas pessoas. Medo. Mas em nome de Jesus, você que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, você que está sentindo medo, que não tem conseguido controlar o seu medo, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, sinta-se livre e liberto desse medo. Demonstre a sua confiança em Deus, porque Deus está com você e não vai te abandonar. Não vai nos abandonar. Deus está conosco, irmãos. Vamos lá. O medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo. Em vários momentos Jesus disse que não tivéssemos medo. Por exemplo, quando o anjo apareceu para Maria e disse, não temas. Aos pastores de Belém, os anjos disseram, não temais. Jesus disse para Jairo, o pai da menina de 12 anos que havia morrido, não temas. Aos discípulos, Jesus disse, no meio da tempestade, não temais. Aos 3 discípulos que estavam com ele, no momento da transfiguração, Jesus disse, não tenhais medo. No Antigo Testamento, Moisés disse ao povo para que não tivesse medo quando nas pelejas. Então, irmãos, por diversas vezes Jesus disse na sua palavra que nós não tivéssemos medo, porque Jesus sabia que o medo faz parte da natureza humana. Então Jesus sabia que a sua palavra nos daria confiança, certeza
de que o medo não nos dominaria. Então precisamos ter essa confiança e essa certeza em Deus. Em último lugar, o tópico 3, a confiança que move a oração. É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Olha que interessante. Mesmo com medo, Davi não deixou de orar. Tem pessoas que estão com medo e não estão orando mais. Não estão buscando mais a palavra, não estão mais assistindo as transmissões, os cultos ao vivo, não estão procurando alimentar a sua alma, porque o medo já dominou. O medo já fez dela uma presa, né? E ela não consegue mais sair dessa situação. Então a confiança move a oração. Davi, mesmo com medo, não deixou de orar. Primeiro pede misericórdia para seguir apresentar ao Senhor a questão e louvor, fazendo menção à palavra de Deus. Olha que interessante, Davi começa pedindo misericórdia. Deus, me dá misericórdia, tem misericórdia de mim, para que eu tenha força para continuar orando. E aí eu apresento ao Senhor a minha necessidade e por último eu louvo ao Senhor pelo livramento que o Senhor vai me dar. Então, fazendo menção da palavra de Deus. Tal construção da oração faz-nos lembrar Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graça. Notar que o salmista também menciona ações de graça. Que nossa confiança no Senhor nos mova a oração com gratidão. Assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Eu aprendi, irmãos, desde muito cedo, vendo e ouvindo meu pai orar, que nós nunca podemos terminar uma oração sem agradecer a Deus. E às vezes, irmãos, precisamos agradecer até por aquilo que pedimos. Nós acabamos de pedir e já devemos agradecer. Por quê? Se nós confiamos em Deus, nós temos a certeza que vai acontecer, que o melhor vai acontecer. Então nós agradecemos por aquilo que ainda nem recebemos. Essa é a demonstração de fé e de confiança, né? Eu vi uma história há poucos dias atrás que um lugar que não chovia há muito tempo, e as pessoas estavam orando para chover. E quando um senhor orou, e tinha uma criança perto dele, ele orou: Senhor, manda chuva para a nossa terra, para molhar a nossa terra, a nossa lavoura. E quando foi sair de casa, ele saiu de casa normal, e o seu filhinho foi lá e pegou o guarda-chuva. E o pai olhou para o filho e falou: por que você está dando guarda-chuva? Não está chovendo, não vai chover. Eu falei: mas você não acabou de orar pedindo para chover? Eu estou demonstrando a minha fé, estou levando guarda-chuva. Se você orou para chover, leva guarda-chuva, irmão, porque vai chover. Agora, se você ora para chover e não leva guarda-chuva, é sinal que você orou, mas você não acredita que vai chover. Então a fé nos move, a confiança nos move a oração com fé. Tiago diz que aquele que pede sem fé é semelhante à folha jogada, a folha solta ao vento, né? Vai de um lado para o outro, não tem firmeza. Então precisamos pedir com fé, crer que nosso Deus ouve e nos responde e sempre faz o melhor por nós. Só para finalizar, aqui a revista do professor, de um comentário de Charles Spurgeon, diz assim: a dinâmica da oração nem sempre é visível, embora seja muito eficiente. Deus nos leva a orar, chorar em angústia de coração. Ele ouve, ele age, o inimigo retrocede. Que artilharia irresistível é essa que vence a batalha? Assim que ouve o estampido, que Deus é este que ouve o clamor de seus filhos, em um instante livra-o dos seus adversários. Que Deus é esse? Que muda a situação em um instante. Estava comentando com o irmão Diácono Jacques hoje de manhã, que eu estava numa situação muito difícil, há alguns meses já. E em uma semana, Deus mudou completamente a situação. Porque esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Às vezes uma situação que se arrasta há muito tempo. Você fala: meu Deus, quando que isso vai resolver? Você acha que o mesmo tempo que durou a dificuldade vai durar o tempo para poder realizar, sair dessa dificuldade. E às vezes não, irmão. Às vezes Deus muda assim, num piscar de olhos. Basta uma palavra de Deus para que tudo volte ao lugar, tudo seja recolocado. Então, confia. Eu quero estimular você essa manhã a confiar em Deus. Pastor, mas já faz tanto tempo que eu tenho orado, tanto tempo que eu tenho clamado. Mas pode ser hoje o dia da sua vitória. Pode ser essa semana a semana da sua vitória. Então confia, espera com esperança, declarando a sua confiança em Deus. A conclusão diz assim: que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. E aqueles que demonstrarem confiança em Deus, no momento de maior dificuldade, vão ser os que vão viver os maiores milagres. Vou repetir: os que demonstrarem confiança no momento de maior dificuldade do mundo são os que vão viver os maiores milagres. Eu estou vendo pessoas, irmãos, abandonando a igreja porque não está podendo ir mais ao culto.
Não é porque ele veio no culto que ele abandona a igreja. Não, ele está abandonando a igreja. Ele não quer mais saber de Deus, ele está abandonando a fé por causa da pandemia. Mas os que demonstrarem confiança em Deus em meio à pandemia vão viver os maiores milagres da sua vida. Eu estou falando de algo que eu estou vivendo. No momento da maior crise do país, eu tenho vivido milagres extraordinários. E essa igreja aqui, a igreja de Brasília, também tem vivido milagres extraordinários. Por quê? Porque nossa confiança está intacta em Deus. E nós não vamos arredar o pé. Enquanto houver vida, estaremos aqui declarando a nossa confiança. Às vezes uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós não. Nós fazemos menção no nome do Senhor. Quer traduzir isso aí? Uns confiam no governo, uns confiam na política, uns confiam na ciência, confiam em tanta coisa. Nós não. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Ele é a nossa esperança e nele está a nossa confiança. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco essa manhã, a cada um dos nossos irmãos aqui de Brasília que nos acompanhou. Que Deus recompense a sua vida, abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Que você tenha um dia de domingo abençoado, né? Um almoço abençoado. À noite teremos culto aqui na igreja. Os irmãos que quiserem e puderem vir ao templo poderão estar aqui conosco, com as devidas precauções, né? Poderão estar aqui. E os que não puderem vir, os que não podem, que têm as restrições, os irmãos fiquem em casa, mas não deixem de se conectar conosco e assistir a nossa transmissão ao vivo, logo mais do culto de hoje à noite. Amém? Nós vamos fazer uma oração neste momento, agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso que nós passamos na presença do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, irmã Marisa, irmã Cristiane, irmã Marcele, irmã Rosângela, pastor Daniel, pastor Paulo, irmã Tânia, enfim, muitos outros que passaram por aqui, por essa live nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, mais uma vez nós queremos orar e agradecer-te, meu Deus, por esse momento tão especial, por esses minutos que passamos aqui, ó Deus, aprendendo a tua palavra. Como é bom, Senhor, nós meditarmos a tua palavra e termos a confiança, a certeza de que a tua palavra é verdadeira e ela é viva e ela traz paz, esperança e fé ao nosso coração. Pai amado, nos ajude, Senhor, a não deixar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor se desfalecer, meu Pai. Mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio de um caos tão grande como estamos vivendo no mundo, que a nossa confiança a cada dia possa estar mais firme e mais fortalecida no Senhor. Pai, abençoa essa família, abençoa essa vida que nos acompanhou nessa transmissão ao vivo, Pai. Abençoa nosso irmão Jacques, diácono da igreja, superintendente da escola dominical, que esteve conosco aqui nos ajudando nessa manhã. Deus, guarda-nos, Senhor, cobre-nos com o teu sangue, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, e em Ti nós temos colocado toda a nossa confiança. Senhor, libera, Deus, uma palavra de esperança a cada família nesta manhã, Senhor. Ó Deus, que cada família seja alcançada pela tua presença, que haja paz, que haja esperança, que haja tranquilidade, que haja harmonia, que haja felicidade dos corações, Pai. Que o medo não venha dominar as famílias, ó Deus, mas que nós tenhamos uma convicta esperança e uma convicta confiança exclusivamente no Senhor, Pai. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, está terminada essa escola bíblica dominical, em nome de Jesus.